agora ao tempo comum. Então, todo o tempo comum fala da missão. E hoje, este evangelho fala da missão e fala de alguns detalhes da missão e daqueles que são enviados para fazer a missão acontecer e dos receptores da missão. Mas, vejam bem, não há qualquer explicação sobre os critérios que levaram Jesus a fazer a escolha dos 12, como nós vimos aqui. O que nós podemos afirmar é que Jesus não usou critérios humanos. Quando nós olhamos para o nome dos 12, é bom a gente guardar, né? Simão, que é chamado Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu. E aqui no Evangelho de Mateus fala apenas Tadeu. Lá em Lucas a gente vai encontrar Judas Tadeu, que é São Judas. E, por fim, coloca Simão e depois Judas, aí sim, o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, diz a palavra. Quando nós falamos dos critérios de Jesus, nós podemos dizer o seguinte: falar de vocação, falar de eleição, é falar de um mistério insondável, que depende de Deus e que o homem nem sempre consegue compreender, que o homem nem sempre consegue explicar. Você talvez já tenha questionado Deus. Por que o fulano é padre? Não serve para ser padre. Ah, aquele ciclano lá não serve para ser diácono, não. Imagina que coisinha ruim, coisinha feia. Ah, fulana lá não sabe cantar, não sei por que está cantando na igreja. É porque nós não entendemos os mistérios insondáveis de Deus para fazer a escolha, para fazer o chamado, para fazer esta eleição. Então, toda vez que você olhar para um bispo, para um padre, para um diácono, para uma freira, para um irmão, para um missionário, para um agente de pastoral, toda vez que você olhar e você achar que ele não é digno, lembre esta passagem do Evangelho. Será que se você fosse escolher os 12 apóstolos, você escolheria, por exemplo, Mateus? Talvez você ia dizer, não, imagina, roubava imposto, cobrando do povo e etc, etc. Mas Jesus escolheu Mateus. Será que você escolheria alguns dos apóstolos que talvez não soubessem ler direito, escrever? Mas Jesus escolheu. Eu fico pensando que se nós fôssemos usar critérios humanos para escolher os apóstolos, talvez eu fosse pensar assim, eu vou escolher um que sabe falar várias línguas, falar inglês, francês, espanhol. Eu vou escolher um que tenha dinheiro para bancar a missão, então tem que escolher um rico. Eu tenho que escolher um que sabe cantar, eu tenho que escolher um que sabe pregar, eu tenho que escolher um que sabe cozinhar. Eu ia começar a usar estes critérios, que são critérios humanos, de querer escolher aquelas pessoas que já têm alguma habilidade e que eu estou interessado, não é na escolha e na eleição, estou interessado na habilidade dela. Mas Jesus não fez assim. E graças a Deus que não fez. E graças a Deus que não fomos nós que escolhemos. É Ele quem chama, é Ele quem escolhe. E você então vê que Jesus tem esse grupo de 12 homens, como eu disse, que não são peritos em nada. Mas Jesus primeiro, antes de dar a missão, Jesus identifica o problema. Qual que é o problema? A messe é grande e os operários são poucos. A primeira coisa, eu falo assim, gente, tem muito serviço e tem pouca gente para trabalhar. Mas Jesus prossegue, ensinando a eles uma oração muito eficiente. Quando Jesus diz, pedi ao Senhor da messe para que envie operários. Às vezes, nós, na nossa missão, no acolhimento de pessoas em situação de rua, nós nos deparamos com situação que às vezes está precisando naquele momento do psicólogo, do enfermeiro, do assistente social, e às vezes nós não temos. E a gente tem que se virar. A gente tem que às vezes fazer às vezes. E Deus nos dá
essa capacidade. Somente Deus pode fazer isto. Nós devemos estar, então, de coração aberto, porque aí Deus nos chama e coloca a missão à nossa frente. E a missão a gente tem que entender que são tarefas. Meu Deus vai me dar uma missão grande que eu vou começar hoje, só vou terminar o dia que eu morrer. Não, são missões que você vai executando ao passar dos dias. Termina uma, aparece outra, termina uma, aparece outra. De repente você tem a missão de estar cuidando do doente, o doente morreu, vai aparecer uma outra missão. Eu falava com o padre, né, na solenidade de Corpus Christi, assim que nós terminamos a carreata com o Santíssimo, e que aqui chegamos, eu falava, porque o telefone tocou, de uma pessoa que queria se matar, uma pessoa que queria cometer o suicídio. Né? E eu saí daqui, e eu fui ao encontro dessa pessoa. Eu passei a grande parte da tarde da solenidade de Corpus Christi, do dia de Corpus Christi, conversando com essa pessoa. A minha missão naquele momento era aquela. Ah, não, eu vou procurar um psicólogo. Ah, eu vou procurar não sei quem. E a pessoa faz a besteira. Olha, se Deus me colocou, vamos lá. E graças a Deus, conseguimos evitar. E agora a gente reza para acompanhar. É claro, vai procurar agora os peritos, os especialistas. Assim como Jesus, nós primeiro precisamos transmitir confiança. Convencer aqueles que são chamados de que eles são capazes de executar a missão. Porque muitos, às vezes, poderiam perguntar, o que eu vou ganhar com isso? A primeira pergunta que a pessoa faz quando recebe uma tarefa. O que eu vou ganhar com isso? E aí nós temos que olhar para o finalzinho do Evangelho para dizer que se você recebeu de graça você tem que dar. Não tem que cobrar nada de ninguém. Deus te deu de graça, então faça de graça também. Não vá tirar proveito do sofrimento alheio, tirar proveito da dor do outro, para tirar vantagem, para depois pensar lá adiante eu recupero alguma coisa, e geralmente se pensa em bens materiais ou coisa do gênero. Isso não é de Deus. Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, eu dou uma resposta muito simples. O simples fato de não ser eu o necessitado, já é motivo mais do que suficiente para estender a mão. Porque qualquer um de nós, você que está me vendo, eu, poderíamos estar na situação dessa pessoa que queria se matar. Nós poderíamos estar na situação de uma pessoa que está numa cadeira de roda, de uma pessoa que está acamada, que não anda, que não pode levantar-se. E se nós não estamos, então já é motivo, como com uma forma de agradecimento a Deus, de estender a mão para essas pessoas que estão nessa situação. Como será? E como estão agindo aqueles que se dizem enviados de Jesus nas nossas comunidades? Será que os pobres, os doentes, podem contar com a nossa compaixão? Como aqui o Evangelho diz que Jesus sentiu compaixão, ficou tomado de compaixão, porque ele olhava uma multidão enfraquecida, abatida, como ovelhas sem pastor. E nós, como ficamos quando olhamos e vemos tantas ovelhas desviadas, tantas ovelhas perdidas? Na situação que nós vivemos hoje, nesta pandemia, isolamento, quarentena, distanciamento, nós estamos vivendo, podemos dizer, sem medo de errar. Nós podemos dizer que quando nós olhamos para o mundo hoje, nós repetiríamos esta frase: as pessoas estão comportando como ovelhas sem pastor. A humanidade hoje é um rebanho à deriva. Toda a humanidade. E é o que Jesus está nesse evangelho falando para nós. As pessoas muitas desesperançadas, com medo, aflitas, indecisas, com muitas dúvidas, entrando em depressão, brigando umas com as outras. Então, estão como ovelhas sem pastor. E esse é o momento mais perigoso das ovelhas. Porque quando as ovelhas estão sem pastor, qualquer pastor que aparecer, ela segue, vai atrás. E isso é um perigo. Por isso nós devemos pedir a Deus que nos ilumine para não fazermos escolhas erradas. Na leitura do livro do Êxodo, nos é apresentado o Deus da aliança, que elege um povo que dá uma missão sacerdotal para esse povo. Israel é o povo reservado para o serviço de Deus.
E isto para ser sinal no meio das nações. É um povo que aceita esse compromisso e ele embarca na aventura da aliança. É um povo que é propriedade de Deus. É um povo que se coloca a serviço de Deus. E nós tenhamos consciência de que pelo nosso batismo nós entramos nesta comunidade do povo de Deus para ser povo de sacerdotes, reis, profetas. Nós assumimos o compromisso de testemunhar Jesus Cristo todos os dias da nossa vida, na sua igreja, diante de um mundo que não acredita em Deus, diante de um mundo que quer viver sem Deus, diante de um mundo que me faz lembrar um filme que tinha lá, o Sem Floresta, né? Hoje nós temos o Sem Igreja. Eu não preciso de igreja. Nós temos isso hoje, infelizmente. É esta situação que nós estamos vivenciando. Mas aí nós temos que perguntar, a nossa vida está sendo coerente com esta opção batismal? Nós somos sinal do amor e da bondade de Deus por onde passamos, no meio da nossa família, dos nossos amigos, no trabalho? Isso é uma interrogação. E depois, o apóstolo Paulo sugere, na segunda leitura, que a comunidade dos discípulos é uma comunidade a quem Deus ama. Mas ele não ama com amor qualquer. Ele ama com amor gratuito, porque ele diz que ele deu seu filho quando ainda éramos pecadores, para morrer por nós. Ele vai dizer, né? O justo morreu pelos injustos. Talvez você tivesse, é bem difícil, mas talvez você tivesse coragem de entregar a sua vida em holocausto para uma pessoa que você ama, né? Talvez você desse a vida pela sua sogra, pelo seu sogro, pelo seu filho, pela sua esposa, tal. Mas e para aqueles que não gostam de você, você daria? Porque o mundo não recebeu Jesus. Mas Deus deu esse filho para aqueles que eram injustos. Por isso que é um amor gratuito, incondicional, que não espera nada em troca. Um amor que não põe condições. O amor de Deus é universal. Ele não marginaliza, ele não discrimina ninguém, ele não distingue as pessoas. É um amor que não condena, mas sim que quer salvar. O amor de Deus é verdadeiramente um amor inqualificável. É um amor incrível, ilógico, inexplicável. Nada e ninguém conseguirá vencê-lo, derrotá-lo ou eliminar o amor de Deus do mundo. É Deus a pergunta que nós devemos fazer. É Deus que está ausente da história dos homens, como o Papa Bento, em uma dos seus escritos, questionava as pessoas: onde estava Deus? E agora, quando nós estamos aí diante dessa situação terrível, muitos aí se questionam. E geralmente são aqueles que não acreditam em Deus. Questionam: aonde está Deus? Mas se você não acredita, por que você está perguntando onde ele está? Por quê? Há que se perguntar. São os homens que apostam em outros deuses. Porque Deus não virou as costas para nós, mas nós, na maioria das vezes, viramos as costas para Deus. Queremos criar esquemas para viver a nossa vida sem Deus. Nós não temos tempo, nós não temos disponibilidade para Deus. Então, será que Deus fez isso conosco? Não, somos nós que preferimos, às vezes, trilhar outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. E eu queria encerrar esta reflexão, considerando que hoje é dia de Santo Antônio de Pádua, na minminha opinião, um dos maiores, se não o maior pregador da nossa igreja, de toda a história, porque Santo Antônio, ele convertia até os peixes dentro d'água, gostava de escutar Santo Antônio quando ele pregava. E eu quero encerrar, então, quando a igreja celebra Santo Antônio de Pádua, umas palavras desse grande homem, esse grande santo da igreja, que ele diz assim, e que casa perfeitamente com a nossa missão e com esse evangelho de hoje. E Santo Antônio diz: quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo. A saber, humildade, pobreza, paciência, obediência, amor. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva, mas são as obras que falam. A palavra só será eficaz quando as obras falarem pelas palavras. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras.
E Santo Antônio emenda: São Gregório nos ensina: há uma lei para o pregador, que faça o que prega. Em vão ele pregará. Qualquer lei, conhecimento, se as suas obras destroem as suas palavras. Olha que maravilha encerrar esta reflexão pensando nisso. Não adianta cantar bonito, falar bonito, se as suas obras não traduzirem este canto e esta sua fala.